Filho, ouça agora. Muitos estão vendo apenas números, planilhas, boletos, cartões estourados, prestações atrasadas, mas eu te digo, existe algo por trás disso que precisa ser observado com mais atenção. O mundo chama de crise de renda, o mercado chama de endividamento, os especialistas chamam de pressão no orçamento. Mas a pergunta que poucos fazem é esta: o que esse cenário revela sobre o coração humano? O que isso expõe sobre a confiança, o medo, a dependência e a fragilidade de uma geração inteira? No Brasil, quase 80% das famílias começaram 2026 endividadas. Quase um terço já estava com contas em atraso, e uma parte já declarou não ter condições de pagar o que deve. Não se trata apenas de economia, não se trata apenas de juros, não se trata apenas de política. Isso revela um peso silencioso se espalhando dentro dos lares. Ansiedade, cansaço, pressão constante, noites sem descanso e uma sensação de que, mesmo trabalhando, nunca se alcança a paz. Gazeta do Povo. Preste atenção nisso. Quando o ser humano perde a paz, ele tenta sobreviver por fora enquanto vai desmoronando por dentro. E é exatamente por isso que as minhas palavras no Apocalipse precisam ser lidas com seriedade. Eu disse: conheço as tuas obras, e sei que não és frio nem quente. Eu falei isso à igreja de Laodiceia, e depois declarei algo ainda mais profundo. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3 mostra uma ilusão perigosa: parecer sustentado por fora, enquanto por dentro falta discernimento, falta sobriedade, falta visão espiritual. Gazeta do Povo. Observe com cuidado. Uma sociedade pode continuar comprando e ainda assim estar adoecendo. Pode continuar girando a economia e ainda assim estar espiritualmente cansada. Pode manter a aparência de normalidade e ao mesmo tempo viver aprisionada por dentro. Quando o cartão substitui a paz, quando a dívida consome a renda, quando o excesso de preocupação domina a mente, não estamos apenas diante de uma estatística, estamos diante de um retrato humano que precisa de despertar. E eu não estou dizendo que uma notícia econômica seja profecia cumprida. Não, estou te chamando à reflexão, porque Apocalipse não foi dado para alimentar curiosidade, mas para produzir discernimento. Há momentos em que um fato visível expõe uma verdade invisível. E talvez seja isso que muitos não estão percebendo agora. Não é só sobre dinheiro faltando, é sobre segurança desmoronando. É sobre o coração do homem buscando sustentação em sistemas frágeis, enquanto ignora a necessidade de voltar os olhos para aquilo que é eterno. Poucos percebem isso. Dívidas não pesam apenas no bolso. Elas podem pesar na alma. Elas podem roubar a gratidão, enfraquecer a esperança e prender pensamentos em ciclos de medo. E quando uma geração inteira vive pressionada, ela se torna ainda mais vulnerável a aceitar qualquer solução que prometa alívio imediato, mesmo que não cure a raiz do problema. Isso muda a forma como você enxerga tudo. Leia essa notícia, sim. Entenda os dados, sim. Mas não pare na superfície. Pergunte a si mesmo: o que esse cenário revela sobre o tipo de vida que estamos construindo? Em que estamos confiando? O que está governando nossos desejos, nossas escolhas e nossa paz? Se esta mensagem já fez você olhar para essa notícia de outro jeito, inscreva-se no canal e continue comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar por que as palavras de Apocalipse 3 confrontam não apenas uma cidade antiga, mas qualquer geração que parece estar de pé, enquanto por dentro está se esvaziando. Agora leia comigo com atenção redobrada. Não apenas com os olhos, mas com o coração disposto a discernir. Eu declarei em Apocalipse 3: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Observe isso com cuidado. Eu não falei apenas de riqueza material. Eu não apontei para moedas, contas ou posses. Eu revelei algo mais profundo.
Existe uma riqueza que não se compra com esforço humano, nem se sustenta com sistemas terrenos. Existe um tipo de valor que só pode ser recebido quando o homem reconhece que precisa enxergar além daquilo que está visível. Agora pense comigo. O que significa viver cercado por dívidas, preocupado com o amanhã, pressionado por compromissos e ainda assim acreditar que está tudo sob controle? O que significa correr todos os dias, pagar contas, usar crédito, reorganizar parcelas, mas nunca encontrar descanso verdadeiro? Isso não é apenas uma questão financeira. Isso toca diretamente a forma como você enxerga a vida. Poucos percebem isso. Quando a mente está consumida por preocupação constante, ela perde a sensibilidade espiritual. Quando o coração está ansioso, ele se apega ao imediato. E quando o homem se apega ao imediato, ele começa a trocar o que é eterno por aquilo que apenas parece urgente. Leia novamente, para que vejas. Eu disse isso porque existe uma cegueira que não é física. É uma cegueira silenciosa. Ela faz o homem acreditar que o problema está apenas no valor da dívida, quando muitas vezes o problema também está naquilo que ele passou a depender para se sentir seguro. Preste atenção nisso. Não é o dinheiro em si que define o estado do coração. É o lugar que ele ocupa dentro de você. É a confiança que você deposita nele. É o medo que surge quando ele falta. E então eu te pergunto, o que tem governado suas decisões ultimamente? A paz ou a pressão? A confiança ou o medo do próximo boleto? A sobriedade ou a necessidade constante de manter um padrão que te aprisiona? Isso muda tudo, porque quando uma geração inteira começa a viver pressionada, ela também começa a normalizar a ansiedade, começa a aceitar o cansaço como rotina, começa a justificar escolhas que, no fundo, só aprofundam o ciclo. E é aqui que muitos não percebem. O problema não é apenas estar endividado. O problema é se acostumar com isso como se fosse inevitável. Como se não houvesse outra forma de viver. Como se a alma não estivesse sendo afetada por esse peso constante. Observe com sinceridade. Quantas decisões hoje são tomadas não por sabedoria, mas por urgência? Quantas escolhas não são guiadas por propósito, mas por pressão? Isso revela muito mais do que números, revela direção. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, eu quero te ouvir. Quando você olha para esse cenário, não apenas no país, mas na sua própria vida, você sente paz, ou sente um peso constante que nunca vai embora? Escreva isso nos comentários. Quero ler sua percepção. Agora observe mais profundamente, porque aqui está algo que muitos evitam encarar. Quando a pressão aumenta por fora, o comportamento começa a mudar por dentro. E sem perceber, o ser humano começa a se adaptar ao peso, em vez de questionar a origem dele. Dívidas crescem, o custo de vida sobe, a renda parece não acompanhar, e então surgem decisões impulsivas, ansiedade constante, comparação silenciosa, necessidade de manter aparências, e uma busca cada vez mais intensa por alívio imediato. Mas eu te pergunto, até que ponto isso é apenas sobrevivência? E a partir de que momento isso começa a moldar o coração? Leia comigo Apocalipse 3 mais uma vez. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Preste atenção nisso. Quando eu falo de arrependimento, não estou falando apenas de erros evidentes. Estou falando de direção. Estou falando de voltar a enxergar com clareza aquilo que foi se perdendo no meio da pressa, do medo e da pressão. Porque existe algo aqui que não pode ser ignorado. Uma vida guiada apenas por necessidade imediata pode facilmente perder o senso de propósito eterno. E isso começa de forma sutil. Primeiro, a preocupação ocupa mais espaço do que deveria. Depois, o descanso desaparece. Depois, decisões passam a ser tomadas no impulso. E quando se percebe, a alma já está cansada, mesmo que o corpo continue funcionando. Isso muda a forma como você vive. Poucos percebem isso. O problema não é apenas ter contas para pagar. O problema é quando a vida inteira passa a girar em torno disso,
quando tudo começa a ser definido por medo, urgência e sobrevivência, e não por consciência, propósito e direção. E então surge outra pergunta que precisa ser feita com honestidade. Você está vivendo ou apenas reagindo? Porque há uma diferença profunda entre construir uma vida e apenas tentar não afundar. E quando uma geração inteira entra nesse modo de sobrevivência, ela se torna mais vulnerável a aceitar qualquer coisa que prometa alívio rápido. Qualquer solução que pareça fácil. Qualquer caminho que reduza a pressão, mesmo que não traga verdadeira liberdade. Observe com cuidado. Isso não é sobre condenação. É sobre despertar. É sobre perceber que, sem vigilância, o coração começa a se inclinar para aquilo que promete conforto imediato, enquanto se afasta daquilo que traz transformação real. E é aqui que muitos não percebem. Não é a dificuldade em si que define o rumo da vida, é a resposta a ela. Alguns endurecem, outros se distraem, outros se perdem tentando preencher o vazio com mais consumo, mais pressa, mais ocupação, mas poucos param e voltam a enxergar. E eu te pergunto com clareza agora, se tudo desacelerasse hoje, se a pressão diminuísse por um momento, você saberia exatamente para onde sua vida está indo? Ou perceberia que tem vivido apenas resolvendo o próximo problema? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também está vivendo sob pressão. Porque às vezes, o que uma pessoa mais precisa não é de mais dinheiro imediato, é de um momento de lucidez. Observe com ainda mais profundidade, porque há detalhes que passam despercebidos até por aqueles que leem, mas não discernem. Eu disse em Apocalipse 3, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Poucos percebem o peso dessa declaração. Eu não estou falando com quem está distante. Eu estou falando com quem já ouviu, com quem já conhece, com quem em algum momento já teve clareza, mas permitiu que outras vozes ocupassem espaço. Preste atenção nisso. O problema não começa quando tudo dá errado. O problema começa quando o coração se acostuma a viver sem perceber que algo essencial ficou do lado de fora. Agora pense com sinceridade. Quantas decisões nos últimos dias foram tomadas no silêncio da pressão, sem nenhum espaço para ouvir? Quantas escolhas foram guiadas pelo medo de faltar e não pela consciência do que realmente importa? Quantas vezes a pressa falou mais alto do que a direção? Isso muda tudo, porque quando a vida se torna apenas uma sequência de urgências, o coração fecha portas sem perceber. E não é uma rejeição consciente, é uma distração constante. E é aqui que está algo profundo. Eu não arrombo a porta, eu bato. Isso revela algo que muitos ignoram. A responsabilidade de abrir continua sendo sua, mesmo em meio à dívida, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio ao cansaço. Existe um espaço que precisa ser preservado. Poucos percebem isso. Não é apenas o bolso que se sobrecarrega, é a atenção, é o foco, é a capacidade de parar, refletir e discernir. E quando isso se perde, o homem continua vivendo, mas já não enxerga com clareza. E então, ele começa a aceitar como normal aquilo que deveria ser questionado. Aceita a ansiedade constante, aceita a ausência de paz, aceita o ciclo sem fim. Mas observe com cuidado. Isso não foi feito para ser o seu estado permanente. Existe algo aqui que não pode ser ignorado. Mesmo no cenário mais pressionado, ainda existe um chamado silencioso acontecendo. Eu continuo batendo, não com barulho, não com imposição, mas com verdade. E a pergunta não é se o mundo está difícil. A pergunta é: a sua percepção ainda está sensível o suficiente para ouvir? Porque quando você ouve, você começa a perceber o que antes passava despercebido. Quando você abre, você começa a reorganizar o que estava fora do lugar. Quando você responde, você deixa de viver apenas reagindo e começa a viver com direção. Isso é mais profundo do que parece. Se essa mensagem tocou algo em você, não ignore. Salve este vídeo. E mais importante,
Envie para alguém que você sabe que está vivendo no limite, pressionado, cansado, mas que talvez ainda não percebeu o que está acontecendo dentro de si. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de um chamado que o faça parar e ouvir. Agora pare por um momento e observe tudo o que foi dito até aqui. Uma notícia sobre dívidas, números crescendo, famílias pressionadas, um cenário que parece apenas econômico, mas que revela algo mais profundo quando você olha com atenção. O mundo continua girando. As contas continuam chegando. As pessoas continuam tentando manter o controle. Mas dentro de muitos, algo já começou a se desgastar. E poucos têm coragem de admitir isso. Eu mostrei a você em Apocalipse 3 que é possível parecer estável por fora e ainda assim estar vazio por dentro. Mostrei que existe uma cegueira silenciosa e um chamado constante, não para a condenação, mas para despertar. Agora pense com sinceridade. Se tudo isso não é apenas sobre dinheiro, então sobre o que realmente é? Sobre confiança, sobre dependência, sobre direção, sobre aquilo que você tem usado como base para sustentar sua vida? Porque quando aquilo que sustenta você começa a falhar, tudo o resto treme junto. E talvez seja isso que essa realidade está expondo, não como uma sentença, mas como um convite. Um convite para olhar além do visível. Um convite para reavaliar prioridades. Um convite para perceber onde está a sua segurança e se ela realmente é firme. Eu continuo à porta. Mesmo quando o barulho das preocupações tenta abafar tudo. Mesmo quando a mente está cansada. Mesmo quando parece que não há tempo para parar. Eu continuo chamando. E a pergunta final não é sobre economia. Não é sobre governo. Não é sobre números. É sobre você. Quando você observa tudo isso, quando você lê essas palavras, quando você percebe o peso que muitos estão carregando, o que está acontecendo dentro de você agora? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.